Mentiram-me. Mentiram-me ontem e hoje mentem novamente. Mentem de corpo e alma, completamente. E mentem de maneira tão pungente que acho que mentem sinceramente. Mentem, sobretudo, impunemente. Não mentem tristes, alegremente mentem. Mentem tão nacionalmente que acham que mentindo história fora vão enganar a morte eternamente. E de tanto mentir tão bravamente, constrói um país de mentira diariamente. Olha, eu venho de uma família de classe média, eu diria classe média baixa. Meu pai era um oficial da Polícia Militar de Minas, que participou da Revolução de 30, 32. Minha mãe era filha de imigrantes italianos. E desde sempre eu trabalhei, né, cuidando do jardim das vizinhas, entregando marmita para viúvas, carregando trouxa de roupa, catando esterco para vender, aquelas coisas que criança faz, né? E lá no ginásio, mais ou menos, nessa altura eu tive que começar a ganhar a vida por mim mesmo, quer dizer, para pagar o colégio, porque a família não tinha condições. E comecei a trabalhar como representante, essa coisa meio parecida com camelô, né? E várias pequenas atividades, até uma coisa que é muito folclórica, que eu fui baleiro de cinema. Eu até sempre digo que a minha grande frustração foi não ter chegado a ser o baleiro do Cinema Central de Juiz de Fora. Acho que tudo que eu faço é para chegar a ser baleiro do Cinema Central de Juiz de Fora. Eu tenho a impressão que eu comecei a escrever com alguma pretensão literária aí pelos 14, 15 anos. Anotando um poeminha, um versinho, uma coisa assim. E tive essa audácia que todo adolescente tem e deve ter de, aí pelos 16 anos, pegar um artigo e levar para o jornal para publicar. O jornal publicou e aí pronto. Me criou um compromisso com isso para o resto da vida. Todo escritor jovem, ele quer mostrar o seu texto para um escritor mais conhecido, como se fosse um aval, um pedido de entrada na vida literária. E eu não fui nada original nisso, fiz a mesma coisa. Aí com os 16, 17 anos, meti os meus poemas debaixo do braço e vim para o Rio para mostrá-los ao Drummond e ao Bandeira. Eu até registrei isso em algumas crônicas. Com o Bandeira foi uma experiência muito curiosa, porque eu cheguei no apartamento dele com os poemas, ele estava lá assim tossindo e recebendo um amigo e me disse assim: olha, não, você pode deixar os poemas aí, agora eu vou te dizer uma coisa, se eu não gostar eu falo a verdade, né? E eu com aquela empáfia de adolescente, não, isso mesmo, eu quero saber a verdade, né? Porque eu também estava meio cansado dos elogios da província, dos meus amigos, eu queria que alguém me dissesse alguma coisa mais pertinente. E fui para casa. Daí a uns dias chegou uma carta assim, manuscrita, escrita lá atrás, Manuel Bandeira, meu coração disparou, né? Aí eu abri a carta começava assim: achei muito ruim os teus versos, exceto, citava lá 3 versos de um poema e um poema lá. Olha, aquilo me deu uma felicidade incrível, né? Uma felicidade incrível. Quer dizer, o poeta, o grande poeta ter lido os meus versos e copiou com a mão dele os versos que ele gostava, que foi uma gratificação. Já com o Drummond a coisa era um pouco mais complexa, né? Porque o Drummond era um ser mais complexo. Eu lembro que eu fui visitá-lo várias vezes no ministério onde ele trabalhava, levei também os poemas, etc, mas tinha sempre um constrangimento muito grande de estar importunando o poeta. Eu cheguei uma vez a pegar o elevador, tendo chegado de Minas, peguei o elevador para ir visitar o poeta e ele entrou no mesmo elevador que eu.
E entrou, mas entrou de cabeça baixa. Eu estava ali no canto do elevador, vi que ele não olhou para mim, eu sou mineiro, ele é mineiro também, então eu fiquei em silêncio, ele ficou em silêncio, o elevador foi subindo, e eu ali, ele ali, o elevador subindo, aí chegou no andar dele, ele saiu, eu continuei, voltei para baixo, fui para Minas, não falei com ele, não é? Porque tem um clima realmente meio especial, mas foi uma pessoa sobre a qual eu escrevi a minha tese de doutoramento, né? Tive até a honra de desfilar na comissão de frente da Mangueira, quando a Mangueira escolheu a obra dele como tema, e tenho um grande carinho pela relação que eu tive com ele. Sou um dos 999.999 poetas da República, porque, aliás, há cada vez mais poetas no Brasil. Aliás, há cada vez mais poetas no mundo, ao contrário do que as pessoas pensam, que com a informática, a tecnologia, o século XXI, que a poesia, a literatura iam entrar em recesso, não está acontecendo, ao contrário. Até mesmo hoje está demonstrado que a poesia invadiu a internet, não é? Então, nesse poema dos 9.999 poetas, eu digo dos poetas que me influenciaram muito, e me refiro também aos poetas que não são famosos, que não existem nas antologias e também que influenciam a gente. Geralmente, quando o escritor vai dizer das influências, diz assim, Homero, Shakespeare, não sei o que e tal. Não, os escritores ruins são muito importantes para a formação do autor. Eu devo muito aos autores ruins. Essa questão do processo de criação de cada autor é muito curiosa, né? Tem até escritores do século passado que só escreviam também meio drogados, o Oeste Queiroz só escrevia em pé, eu mesmo, para escrever, eu tenho que pegar o cortador de unha para botar para fora a ansiedade. E, na verdade, eu escrevo das maneiras mais variadas. Posso escrever movido por emoção, anotando em papeizinhos, envelopes, no avião, na rua, em guardanapo de restaurante, porque às vezes passa uma ideia e você, se você estiver atento, você percebe que aquela ideia ou aquela frase tem uma sonoridade diferente, que aquilo ali é a matriz de alguma coisa, né? E você guarda aquilo para depois retrabalhar. Ou então posso trabalhar de encomenda. Fiz muita poesia para televisão de encomenda, trabalhando em cima do tema. Olha, queremos um poema seu para fechar o Jornal Nacional ou para o Jornal da Globo, ou sobre a Copa do Mundo. O poema tem que ter 1 minuto e meio, tem que ser sobre o tema X, sobre a imagem Y. É um trabalho profissional, como se faz em publicidade. E guardadas as proporções, né, evidentemente, como fazia Mozart, Miguel Ângelo e 99% dos artistas da história da arte, né? Então, há maneiras as mais variadas. E o importante não é a maneira, o importante é o resultado. Eu gosto, preferencialmente, de poesia e de ensaios. Ficção, eu gosto muito da ficção, mas a ficção, para mim, tem que ter um alto grau de concentração poética. É uma ficção de Guimarães Rosa, de uma Clarice. Tem que ter um trabalho de linguagem que me emocione de alguma maneira. Quando é uma narrativa apenas mais prosaica, contando detalhadamente, realisticamente os fatos, eu tenho uma certa preguiça de ler. Mas, por outro lado, a ficção é uma das maneiras de registrar a história com H e a história dos nossos dias. Eu sou apenas um brasileiro do meu tempo, que, através da palavra, tenta sumarizar as emoções pessoais e as suas emoções coletivas, sociais. E a crônica é uma parcela disso, o ensaio é uma parcela disso, o professor é uma outra coisa, o poeta, jornalista, etc, etc. São maneiras um pouco variadas de tentar dar conta de uma multiplicidade de sensações e conflitos. Há alguns escritores que são meio monoculturais, né? Praticam só um gênero. Outros escrevem vários gêneros, como era o caso do Machado de Assis, que praticamente frequentou todos. Com os livros, acontece a mesma coisa do que acontece com os gêneros, né? Cada livro dá conta, como se diz lá em Minas, né? Dá conta de um aspecto da sua personalidade, um momento da sua vida. E assim como você não pode apagar na sua biografia
na sua vida, os fatos que você viveu, a obra também não pode ser apagada. A obra vai dar conta dessa totalidade. Nesse sentido, eu insisto muito, não é de hoje, desde o princípio da minha vida literária, em que a obra literária tem que ser um projeto, né? Um projecto, é um lançar-se continuamente à frente de si mesma. Quer dizer, cada livro deve ser uma pedra a mais numa construção que você está fazendo de representação da vida e do universo. Olha, eu sempre tive uma relação com a música muito profunda. Eu acho que eu queria mesmo cantar Fina Estampa e cantar no Canecão lá Roberto Carlos, qualquer coisa, Frank Sinatra, música de rancheira, qualquer coisa. Porque eu não sei se é outra vez a formação protestante, que você canta muito na igreja. Eu desde cedo cantei em vários coros. Aliás, eu sou uma pessoa de trabalhar em coro. Sempre eu trabalhei em coro, levei as pessoas comigo, e nunca como solista, na verdade. E uma das minhas experiências mais bonitas foi ter cantado no Madrigal Renascentista, quando regido pelo Isaac Karavichevsky. O contato mais direto com aquelas partituras renascentistas e do folclore, algumas obras de mais peso, como a Missa da Coroação de Mozart, que cantamos na inauguração de Brasília em 1960. Então, tinha esse negócio de um compositor, de um autor de música popular meio enrustido em mim, que talvez eu até acione outra vez agora na minha vida. E tive umas experiências muito boas com o Rio do Hora, com o Fagner, com o Martinho da Vila, e tem até uma meia dúzia de outras músicas já prontas aí, com letra e música, quem sabe, né? Mesmo porque, aliás, meu primeiro livro se chama Canto e Palavra, né? Que é uma tentativa de associação das duas coisas. Existe hoje, na América Latina e também na Europa, um grande movimento de retorno à oralidade da poesia. Eu tenho participado de alguns festivais de poesia na América Latina e na Europa que tiram a poesia do texto escrito, do texto frio literário. Na Colômbia, por exemplo, eu vi uma coisa que é realmente das mais maravilhosas. Em Medellín, que é a cidade da violência, de repente, no festival de poesia, em 6 lugares diferentes na cidade, 6 grandes leituras de poesia feitas por poetas do mundo inteiro, na prisão, na praça pública, debaixo da ponte, na universidade. Uma coisa alucinante, né? Como o público carece de poesia. Poesia que tira, na verdade, às vezes da música popular, tira de um slogan de publicidade. As pessoas necessitam dessa magia da palavra. Um livro chamado A Catedral de Colônia, eu comecei a escrever quando estive lecionando na Alemanha, nos anos 70. E foi uma das experiências mais tocantes, porque vivendo ali em Colônia, a primeira vez que eu me deparei com aquela catedral, que começou a ser construída em 1246, e levou 6 séculos para ser feita, aquela pedra imensa, negra, né, no meio daquela cidade moderna, foi um choque cultural tão grande que eu comecei a anotar um poema que acabou tendo depois mais de 60 páginas e que relata muito esse conflito brasileiro diante da história europeia. E lá eu tinha me encontrado com os exilados brasileiros, né? O escritor, de alguma maneira, é sempre um exilado. Esse texto, para mim, é bastante tocante. Mulher madura, mulher madura. Vocês sabem que Mulher Madura acabou virando um ícone na minha vida. Eu escrevi essa crônica Mulher Madura. Escrevi numa manhã, assim, em 2 horas.
E quando a crônica saiu, aconteceu um fenômeno que às vezes acontece com algumas crônicas e com alguns autores. O público, mulheres e homens também, o que é mais curioso, se apoderaram dessa crônica. E começaram a reproduzir e colocar na carteira e fazer pôster e mandar para amigas, amigos. A mulher mostrava para o marido, está vendo aqui, ó, o que é uma mulher madura, né? E isso foi uma surpresa, uma gratificação muito grande. Quer dizer, eu encontrei uma menina de 18 anos que um dia me disse, escuta aqui, mas que idade tem a mulher madura? Né? Que ela queria ser uma mulher madura. Como uma vez numa festa, uma senhora de 79 anos me tirou para dançar e no meio da festa me disse assim, sussurrando, eu sou a mulher madura. Né? É um pouco milagre do texto, da comunicação. Eu sempre tive um fascínio muito grande por esse tipo de mulher, que não está numa idade específica, mas é uma mulher que realmente já passou por umas certas experiências que cicatrizaram a sua alma, a sua pele, e está pronta para um amor mais sólido, mais permanente, mais definitivo. E esse amor não chega, porque os homens são muito ruins. Os homens deixam muito a desejar. Né? E as mulheres estão aí maduras e os homens nem tanto. Algumas pessoas dizem que eu tenho uma visão feminina dos sentimentos, das relações entre os pares. E eu não sei se ela é feminina, se é masculina, eu só sei que isso que talvez fosse uma coisa também herdada de uma imagem muito positiva da minha mãe, isso tornou mais intensificado com o fato de eu ter casado com uma mulher excepcional que tem uma lucidez muito grande sobre o papel da mulher, do sentimento nas relações. E de vez em quando eu até brinco dizendo, não, eu sou mulher também, né? No sentido que eu não estou escrevendo como mulher, tem uma mulher dentro de mim. E eu acho que é isso, o escritor deveria ter uma abertura geral, né, para poder dialogar com os vários lados dele mesmo. A minha família gostaria muito que eu tivesse sido pastor, né, metodista, e fui escolhido, como existe uma tradição em algumas famílias, escolhem um filho para ser padre ou ser sacerdote. Eu fui ungido, digamos, para isso. Mas aí já pelos 16 anos, em torno disso, eu senti certos conflitos que não podiam ser resolvidos através da fé apenas, não é? E comecei a contestar também algumas coisas dentro da igreja. Mas isso foi uma experiência muito importante para mim, porque imagina, eu com 16 anos, estava pregando o evangelho aí, nas esquinas das cidades da Zona da Mata, dizendo para as pessoas, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, ó raça de víboras. Não é? E eu acho que essa coisa da Bíblia, leitura bíblica, acabou dando uma ressonância literária dentro de mim, porque evidentemente a Bíblia é um livro mais interessante que existe sob vários pontos de vista, não só como antropologia, como história, mas sobretudo como literatura. E eu reconheço, e os críticos assinalam isso sem nenhum mistério, que há uma ressonância bíblica em muitos versos meus. Eu não acredito nesse Deus que está ali no folclore das religiões, né? Nem no Alá, nem nesse Jeová. Eu acredito numa força estruturadora disso tudo. Porque se não tivesse uma força estruturando isso aí, estaria um astro batendo com o outro, teria um caos. Haveria caos, não haveria cosmos, não é isso? Agora, você sabe que de vez em quando eu fico tentado a propor uma nova versão para a teologia. Em vez de pensar que Deus criou o universo, eu acho que quem criou o universo foi o demônio. Criou o universo, no primeiro dia ele criou a vaidade, no segundo o orgulho, a cobiça, a inveja, foi criando tudo e, como diz a Bíblia, viu que era bom. Não é? E um dia lá, um anjo que existia na hierarquia dominado pelo demônio, chamado Deus, se rebelou e começou a dar palpites ali, interferir e tal.
Aí o demônio se chateou um pouco com aquilo e falou assim, olha, quer saber de uma coisa? Vou te exilar num lugar muito chato chamado céu. E botou Deus lá. E Deus, de vez em quando, fica tentando consertar alguma coisa no universo, mas não adianta, porque o universo foi inventado por outro personagem. A minha experiência religiosa foi tão forte que nunca mais eu me detive diante de ídolos. Aliás, eu digo também que eu nunca entrei para um partido político, exatamente porque a minha experiência religiosa foi muito forte. Os partidos políticos, sobretudo os radicais, são agrupamentos religiosos, com ortodoxias, com dogmas, com obediências, né, com crenças em coisas mirabolantes. Eu acho que da minha formação protestante ficou muita coisa, sobretudo essa coisa que o John Wesley, que era o fundador do metodismo, dizia, o mundo é a minha paróquia. Então tem uma mania de querer fazer coisas, de querer consertar o mundo, que é um negócio insuportável. É um negócio insuportável para os outros, né? Para mim não, dá um certo sentido à minha vida. E foi assim que eu atuei sempre, na verdade. Dentro da literatura, ou dirigindo o Departamento de Letras e Artes na PUC, dando aula no exterior, e dirigindo a Biblioteca Nacional durante 6 anos. Partindo da ideia de que o livro, a leitura e as bibliotecas são matrizes reformuladoras de uma sociedade. Você chega num país, para você saber que país é aquele, saber o PIB daquele país, ter uma noção de que país é este, olha as bibliotecas desse país, olha as bibliotecas desse país, né? Você vai ter a noção do que é isso. Então foi nesse sentido que eu trabalhei esse tempo todo, né, sem nenhum interesse político, sabendo que aquilo era uma coisa passageira, mas, por outro lado, muito gratificante. Eu quero retomar a minha poesia com mais intensidade e, sobretudo, ler muito, voltar a ler muito. E de um ponto de vista prático, por incrível que pareça, agora não como escritor, eu acho que eu tenho que reservar tempo para viver mais tranquilamente. Eu acho que eu já passei da fase de sair correndo atrás do mundo, acumulando isso, aquilo, experiências. Não, eu gostaria muito de poder curtir o belo, né? Ficar prostrado diante da beleza, seja contemplando o mundo, lendo, ouvindo músicas, porque o mundo é tão chocante. Você abre o jornal, há uma sangueira, um conflito, né? É tão deprimente que eu acho que o tempo que me resta eu gostaria de consagrar em grande parte a uma certa contemplação da beleza e participação na vida através disso. As pessoas se apoderam da sua memória e guardam de você o que necessitam. Isso é uma coisa que eu aprendi quando eu dei aula. O professor entra na sala de aula e ele pensa que vai ensinar aos alunos uma determinada coisa. Não, os alunos vão aprender daquele professor o que eles necessitam aprender. E os alunos aprendem a revelia do professor certas coisas com aquele professor. Então, a vida é mais ou menos a mesma coisa. Você esparge a sua imagem e cada um tem reflexos disso diferenciadamente. Mas se eu pudesse ter alguma pretensão, seria de que fui um indivíduo que interessou-se por ter uma vida limpa, digna, amar as pessoas, a sua família e servir ao seu país. Quanto à eternidade, à memória, isso é muita pretensão.